Bom dia, turma 2001 e professor Matheus. Eu e a aluna Vivian, que no caso é o nosso grupo, vamos apresentar sobre a história da economia. E eu vou falar mais da parte histórica e ela vai falar mais da parte filosófica, né, de alguns filósofos e tudo mais, né? Vão passar algumas imagens de fundo, de acordo com o que eu vou falar. Inicialmente, né, para começarmos o nosso trabalho, eu vou falar sobre a, a criação, né, o começo das práticas mercantilistas. Então, vamos lá. A ascensão das cidades medievais como centros de troca e atração populacional entre os séculos XIII e XV e a posterior dominância das práticas mercantilistas, configurando a aliança entre emergentes classes dos comerciantes e realeza. Trazendo mais para os dias de hoje, seria os burgueses, né? Esse grupo aqui seriam os burgueses. Deu origem aos poderosos estados europeus centralizados, impulsionadores do intercâmbio universal e da formação dos grandes impérios coloniais que mudaram a face do mundo nos albores da modernidade. Tá. O que podemos tirar de conclusão disso que eu acabei de ler? Tudo começou o capitalismo, né? Começou de algum lugar, não surgiu do nada. E o mercantilismo foi o esqueleto para que o capitalismo se formasse posteriormente nos mundos de hoje, como nós conhecemos hoje, né? E o mercantilismo foi a principal forma para que ele se formasse como nós conhecemos. Eles integraram pela primeira vez na história da humanidade a economia global em um único sistema, porque isso foi vantajoso para eles, né? Economicamente falando. A economia global em um único sistema, tais fenômenos, por sua vez, construíram um plano de fundo da consolidação da burguesia, como dito antes por mim, como classe hegemônica e da eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. Falando mais sobre isso, com a Revolução Industrial, a base material da economia avançou na divisão do trabalho e na produtividade da economia que permitiu à Inglaterra garantir sua supremacia global por mais de um século. Então, essas fábricas, né, elas ficavam em um centro urbano, obviamente, né? Só que muitas pessoas, como isso foi acontecer? Muitas pessoas foram para lá, saíram dos campos e foram para lá porque isso estava dando dinheiro, né? Começaram os salários, né? Começaram a distribuir os salários para quem trabalhasse lá. E não tinha nenhuma, entre aspas, fiscalização sobre o trabalho, porque naquela época era tudo novo. Então você via crianças trabalhando, mulheres trabalhando, né, nessas fábricas e não tinham supervisão também de horas. Então o trabalhador chegava a trabalhar 12 horas por dia. Era super esgotante, né? Então foi assim que surgiu a economia como nós conhecemos ela hoje. Agora nós vamos falar da trajetória da economia mundial. Antes, como eu estava falando conforme, era a introdução do nosso trabalho, né? Vamos lá. Após as experiências traumáticas da metade do século XX,
No caso agora, falando mais sobre as guerras, né? Explicando mais sobre as guerras. Para o nosso trabalho não ficar muito longo, muito maçante, muito estressante, vou resumir um pouco mais. Aqui vai falar mais da pós e explicar um pouco como os países ficaram na Segunda Guerra Mundial. Economicamente falando, né? Obviamente. Existiam dois. Antes disso, eu vou explicar, né? Como era o mundo depois da Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, surgiu a Guerra Fria, que surgiu o capitalismo, surgiu não, né? Fortaleceu-se o capitalismo e o socialismo, sendo um mundo bipolar. E o socialismo, ele atuava ali mais na área da Ásia, ali da Rússia, globalizando também um pouco mais da Europa ali, até para a parte da, da Hungria e de alguns países ali, né? E, assim, essas partes, elas faziam um grupo chamado União Soviética, ali que se instaurou o socialismo. Posteriormente, esses países vão sair por causa que a União Soviética não estava mais se sustentando economicamente, estava tendo alguns desgastes econômicos, né? E os Estados Unidos começou a se dar melhor, vamos dizer assim, na Guerra Fria, e ele também começou a investir em algumas áreas da Europa, mandando dinheiros para algumas áreas da Europa capitalista, né? Para elas se reerguerem e tudo mais. Também houve a criação da OTAN, que foi para evitar conflitos no mundo todo, né? E foi basicamente isso a minha apresentação. Espero que você tenha gostado e espero que vocês tenham entendido o que eu tenho explicado. Muito obrigado, Matheus, e fiquem aí com a Vivian. Olá, O assunto economia sempre foi presente nos estudos de história, sociologia e filosofia, marcando sua evolução desde da existência da primeira moeda, suas trocas, do dinheiro de papel e até a atualidade, com o surgimento de moedas virtuais como o Bitcoin. Como isso tudo surgiu, como isso tudo começou a se formar, filósofos e sociólogos começaram a interpretar a economia de uma forma tanto antigamente como na atualidade, sendo críticos ou estudiosos sobre os assuntos. E um dos principais críticos e estudiosos ao capitalismo foi o Karl Marx. Para Marx, os trabalhadores estariam dominados pela ideologia da classe dominante, ou seja, as ideias que eles têm do mundo e da sociedade seriam as ideias que a burguesia espalha. O capitalismo seria atingido por crises econômicas, porque ele se tornou um impedimento para o desenvolvimento das forças produtivas. Seria um absurdo que a humanidade inteira se dedicasse a trabalhar e a produzir, subordinada a um punhado de grandes empresários. Para Marx, a economia do futuro, que associaria todos os povos e homens do planeta, só poderia ser produzido e controlado por todos os homens e povos do planeta. Para Marx, quanto mais o mundo se unifica economicamente, mais ele necessita do socialismo. Os manuscritos de Paris apresentam a planta fundamental dos pensamentos de Marx, a concentração de sua filosofia na crítica da economia nacional de Adam Smith, J.B. Say e David Ricardo. Na obra, Marx expõe a contradição entre moral e economia, denunciando a radicalidade da exploração do homem pela empresa capitalista. Enquanto a reprodução do capital é o único objetivo da produção, o trabalhador ganha apenas para sustentar suas necessidades mais vitais.
materialismo dialético e declara a necessidade de uma ação comunista efetiva, a fim de superar a propriedade privada. Do outro lado da moeda, um dos filósofos e sociólogos que pensou sobre o capitalismo foi o Adam Smith, uma das pessoas que sofreu uma crítica de Karl Marx. Adam Smith rechaça essa ideia e explica que a riqueza de um país reside na habilidade de produzir bens. Para isso, deverá ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor. Smith defendia a liberdade contratual entre patrões e empregados, a propriedade privada e que o Estado não intervisse na economia. Adam Smith realizou uma viagem à França de 1764 a 1766, que seria uma viagem decisiva em sua vida. Neste país, conheceu os principais fisiocratas da época. Desse encontro surgirá o seu interesse pela economia. Os fisiocratas se baseavam na primazia do direito natural, do poder da terra, dos proprietários, na liberdade de vender e de comprar. Para eles, a melhor forma de governo seria aquela que as coisas se resolveriam por si mesmas, resumindo na expressão francesa laissez-faire, deixar e fazer. Um ano depois, retorna à Escócia e começa a redigir sua obra mestra. No entanto, a situação da Escócia era muito diferente da França. Unida à Inglaterra desde 1707, o cenário político era mais estável que o francês. Desta forma, foi inventada as máquinas a vapor por James Watt, que era amigo pessoal de Adam Smith. Seu invento permitiu a criação da locomotiva, ferrovias e grandes fábricas que mudariam por completo a paisagem e a economia mundial. Adam Smith não chegou a ver as grandes fábricas da Revolução Industrial, mas soube antecipar as mudanças que elas trariam para o mundo.